Boa noite, estamos iniciando mais uma live. É um prazer ter vocês aqui novamente. Boa noite, John Terry, é isso mesmo? Boa noite pessoal. Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre as chaves do emagrecimento, forma que faz com que a gente emagreça definitivamente, sem efeito sanfona. Vai ser um prazer estar conversando aqui novamente com vocês. Tudo bem, né? Aguardando um pouquinho, o pessoal está entrando. Boa noite, Simone. Estaremos conversando novamente sobre as chaves do emagrecimento, as 3 principais chaves, as 3 primeiras, né? Sobre tomada de decisão, meta e escolha de dieta. É um prazer ter vocês aqui conosco. Hoje a nossa convidada especial, a Rosiane Martins, coach também junto comigo, nós duas formadas pela Sociedade Internacional do Mindset. Boa noite, Simone. Muito obrigada pela sua presença. A nossa formação em coach pela Sociedade Internacional do Mindset se deu esse ano. Nós temos a especialização em emagrecimento e outras áreas do conhecimento. Boa noite. É um prazer ter você, John Terry, conosco. Muito obrigado pela presença. E nós vamos começar em instantes, só aguardando a nossa convidada, Rosiane. Então, a tomada de decisão, como nós vimos na última live, né, é o fundamental na hora do emagrecimento. E quando a gente toma essa decisão e leva em frente, é tiro certo, né? A nossa programação, o nosso trabalho é todo feito em cima da reprogramação alimentar. Isso é um diferencial, porque a gente aprende a alimentar da forma mais correta, fazendo boas escolhas. E aí a gente entra na terceira chave do emagrecimento, que é a chave das escolhas, as boas escolhas. E tomar decisões e escolher de forma correta é fundamental, mas ter uma meta bem definida, que é a nossa segunda chave, é mais fundamental ainda. E é sobre isso que nós vamos estar discursando hoje, sobre essa importância de se ter uma meta firme, uma meta focada e o que isso acarreta no nosso emagrecimento, tá? Boa noite, Rosiane, nossa convidada querida. Sem entrar. Boa noite, Rô, tudo bem? Boa noite, meu anjo. Eu estava te esperando, mas estava assim, bem enrolada aqui com a questão da informática, né? Da informática, não, de entrar nessa live assim. Mas assim, não, me mas sinto muito honrada. Mas dá tudo certinho, né? No final sempre dá certo. A gente faz dar certo, a gente faz, né, até dar certo. E eu estava falando sobre a nossa formação em coach pela Sociedade Internacional do Mindset, a nossa habilitação em coach de emagrecimento e demais áreas, né? A gente tem a PNL. E comecei a conversar um pouquinho com eles, recapitulando as principais chaves que nós trabalhamos na live passada,
que foi a questão da tomada da decisão. Depois a gente tem as escolhas, que são as boas escolhas do nosso cardápio, essa é a terceira chave, mas que a gente ia discursar um pouquinho mais hoje sobre a segunda chave, que é a meta firme e focada, né? Porque é fundamental. Depois de uma boa escolha, de uma tomada de decisão e a escolha, que vão ser boas sempre, a gente ter esse foco na meta. E eu falei que é sobre isso que nós estaremos falando principalmente aqui hoje. Boa noite, Afonso. Boa noite, pessoal. É um prazer mesmo, muito grande ter vocês aqui conosco hoje. E aí eu vou passar a palavra um pouquinho para a Rô, para ela se apresentar. Ok. Pessoal, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa live, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas também. E para vocês que querem ser o protagonista dessa história de transformação de vida, de transformação nesse processo de emagrecimento. Eu sou coach da sociedade também, do Mindset, né? Sociedade Internacional do Mindset, coach de emagrecimento, também desenvolvimento humano, assim como a Bel falou. E estou aqui honrada por estar com essa pessoa linda, uma amiga querida, e falar para tantas pessoas sobre hoje objetivos e metas, a gente traçar as metas, ações para que a gente atinja os objetivos desse emagrecimento, né? Tão buscado, né, por tantas pessoas, né, Isabel? Exatamente. Você tem passado por isso, eu também, e na chamada vocês viram aí que eu estava com quase 80 quilos, né? E agora, pouco tempo depois, eu estou com 72 e estou muito feliz de estar com vocês hoje. Muito bacana. E saber também que nesse momento a gente pode aqui abrir até uma perguntinha no chat aí para vocês. O que te motiva, né? Quais são as ações que te motivam para você estar aqui? É saúde? A minha foi saúde. A da Bel também foi, não foi, Bel? Principalmente. E focando nessa questão da saúde, Rô, a gente tem, assim, vários exemplos que a gente pode estar citando, né, durante a live, e assim que for oportuno a gente vai estar fazendo essas citações desses exemplos, mas o principal é ter uma vida saudável, né, a gente conseguir ter essa vida saudável sem medicamento, passar pela vida de forma a poder, as pessoas que estão ao nosso redor poder contar com a gente, né? Que isso eu acho que é o fundamental nessa nossa vida. Boa noite a todos que estão entrando, muito alegre em tê-los conosco nesse bate-papo de hoje também. E o que a gente pode começar falando, em cima da tomada de decisão, é a questão da meta, essa meta firme que nós devemos estar com ela firme mesmo, focada, né, no nosso dia a dia. A minha meta, gente, quando eu conheci a Sociedade Internacional do Mindset, através de uma semana do emagrecimento que o Edson Burger propôs, né, ano passado, em novembro do ano passado, fez um ano, semana inicial de novembro, a minha meta era 30 quilos, eliminar 30 quilos. Desses 30 quilos, eu falei na live passada que eu já eliminei 1/3 deles, né? Eu já eliminei 1/3 desses 30 quilos e continuo eliminando cada dia mais. Só que a gente tem aquela questão de não ficar se pesando muito. A gente foca nos resultados de roupa, nos resultados da disposição corporal. A última coisa que a gente tem focado, principalmente no meu caso, é resultado em balança, sabe? Porque a gente vê que é muito mais do que resultado em balança, né? A gente percebe que através dessa reprogramação alimentar e de comportamentos, a gente ganha muito mais do que o emagrecimento. Muito mais mesmo. Não é isso, Rô? Sim. Essa mudança, ela traz pra gente uma mudança tão incrível, não só na mente, mas na vida,
que nos transporta, assim, a gente fica tão feliz e tão grato por tudo, por termos essa oportunidade de estar fazendo isso de uma forma definitiva e de uma forma saudável, que, poxa, é uma alegria imensa. E também compartilhar com as pessoas que sentem as mesmas dores, que estão passando por esse processo de engorda e emagrece, esse efeito sanfona, que já passaram por várias coisas de dietas restritivas e que acabam manipulando o seu cérebro. Depois que você acaba daquela dieta, você tá voltado, você consegue ganhar o peso e depois a sua mente não programou, não se reprogramou e você vai voltando a tudo aquilo que você perdeu, eliminou, você ganha tudo de volta. Nós estamos cansados dessa situação, não é verdade? E ter uma meta, e essa meta é justamente a gente achar meios, métodos para conseguir de forma clara, objetiva, né, a traçar uma estratégia para conseguir tudo aquilo que a gente deseja, não só no ganho físico, mas no ganho também muito mental, porque esse fato também de transformar a nossa mente, não só para o emagrecimento, acontece um controle de ansiedade, o pensamento começa a se organizar na nossa mente, a gente passa a ter consciência do que a gente come, como a gente mastiga, o que a gente poderia estar fazendo de melhor para o nosso corpo responder de uma forma mais saudável às nossas interferências, né, que são os alimentos mais saudáveis, tomar mais suco, beber mais água, tudo aquilo que o nosso corpo realmente necessita para nos dar mais energia, não é verdade? E na realidade, essas metas, elas têm cinco grandes pontos, né? Elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, elas têm que ser atingíveis, relevantes, mas elas têm que ter um tempo. Mas principalmente elas têm que ser relevantes, porque ela tem que fazer sentido para mim e tem que fazer sentido para você. Não é verdade? Não podem ser jogadas assim no tempo. Assim, exatamente. Não é verdade? A gente não pode, por exemplo, colocar como uma meta para um mês eliminar 20 quilos, né? Porque não seria de forma saudável. É possível? Sim, é possível. Tem pessoas que falam, eliminei 20 quilos em um mês e meio, em 45 dias. Mas foi de forma saudável? Foi de forma gradativa? O corpo conseguiu assimilar essa diferença? Porque é tudo, gente, questão de costume. O corpo precisa acostumar com essa perda, né? Com essa eliminação, porque a gente aqui não perde nada. A gente aqui elimina, a gente queima, a gente falou sobre isso na outra live. A gente elimina, a gente queima, mas perder não. Porque quem perde quer achar, e eu não quero achar nada de volta. Eu acho que ninguém aqui vai querer achar de volta o peso que eliminou, queimou, derreteu. Então a gente já começa estimulando essas palavras para o nosso cérebro, né? Já começa reprogramando pelas palavras que a gente utiliza. Eu não quero perder peso, eu quero eliminar peso, eu quero queimar, eu quero derreter. E com isso o cérebro vai assimilando, que é uma coisa para não ter volta mais, né? E aí em cima das nossas ações é aonde vem e a gente vai com esse ponto de partida, né, Rô? Em cima dessa tomada de decisão, em cima dessa firmeza de pensamento, a gente vai com esse ponto de partida e caminha só em direção a 1% cada dia. 1% cada dia e a nossa melhor versão virá. E a gente tem que ter a calma, tem que ter a paciência. Quando a Rô fala de objetivo mensurável, é em cima disso. Por mais que a minha meta fosse 30 quilos, eu tenho que ter uma noção de tempo. Em quanto tempo eu quero eliminar esses 30 quilos? Eu levei 12 anos para adquirir eles. Sim. É bastante tempo, né? 12 anos para adquirir. O meu áudio parou aí um pouquinho, é porque entrou uma ligação
Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Rô? Eu tô te ouvindo Tá? bem, te ouvindo bem também. É porque entrou uma ligação, eu fiquei com medo de ter interferido. Mas então, gente, é mensurável. Então, esse objetivo, para ele ser mensurável, eu tenho que lembrar. Eu levei 12 anos para adquirir 30 quilos. Sim. Então, eu não vou querer eliminar 30 quilos em um ano. Eu não vou fazer isso com o meu corpo. É possível? É possível. Mas ele tem é a questão do apego. Eu tenho que trabalhar com a mente para que o meu corpo desapegue desses pesos que foram adquiridos, né? Porque senão eu entro no efeito sanfona. Eu vou eliminar rápido e vou recuperá-lo rápido também. Então é tudo questão de assimilação. Aí pode falar, Rô, mais um pouquinho para eles. Falo sobre essa questão também do mensurável, né, amiga? Porque a gente tem que começar do ponto de partida, né? E começando desse ponto de partida, dando o start, é muito interessante que a gente venha se pesar, né? Que a gente tenha como verificar qual é a nossa circunferência abdominal, nossa cintura, né, o quadril, questão de busto, circunferência de coxa, circunferência de braço. A gente tem que ter um ponto de partida, porque se a gente quer chegar a algum lugar, a gente tem que partir de alguma coisa. E a gente entende também, querida, que se você pegar a carne, né, e começar a limpar as gorduras, você vê que se você pegar só a carne, mesmo tendo 1 quilo de carne ali, ela ocupa um espaço menor do que 1 quilo de gordura. E assim também é no nosso corpo, né? Por causa da densidade. Exatamente. E a gente vendo isso, o peso também da balança não seria um parâmetro para a gente se avaliar. Porque às vezes a gente perde elimina, né? É isso mesmo. Elimina a circunferência. Você cai de um manequim maior para um menor. Então, assim, quando a gente consegue enxergar, a gente também vai se dando parabéns, vai se parabenizando a cada momento desse processo. Hoje eu vibrei isso, hoje eu vibrei demais, eu estou usando uma calça 48 folgada, entendeu? Para quem estava usando 52, quase 54, hoje vibrei demais. É muito gostoso. Muito bom a gente verificar e se parabenizar por tudo aquilo que nós estamos sendo capazes de fazer, protagonizando exatamente esse emagrecimento, não é verdade? Agora, a armadilha também que a gente não pode levar em consideração para a nossa vida é a gente estar toda hora se pesando. Porque isso acaba aumentando a nossa ansiedade, acaba tendo frustrações, né? A gente acaba desistindo dos nossos objetivos. A nossa pesagem, ela pode ser semanal? Pode, mas é interessante que seja quinzenal, talvez mensal, né? Nesse processo, porque é um trabalhar todo do corpo em si, né? Quando a gente trabalha a mente, a gente está trabalhando todo o nosso corpo. E é interessante que a gente não vibre nessa questão dessa angústia de querer chegar rapidamente, né? Como você falou, se chegou 12 anos para você adquirir os 30, por que em apenas um mês vai emagrecer os 30, né? De forma saudável, não. Pode ser possível, mas de forma saudável, não. Tem que seguir o processo, porque senão a gente cai naquelas armadilhas, né, gente? Uhum. A gente sabe que na nossa sociedade, o que mais tem é artigo para emagrecimento. É chá milagroso, é pílula milagrosa, é um monte de armadilha que só faz a gente entrar em efeito sanfona. Porque tudo que mexe bruscamente com o nosso organismo faz com que o nosso organismo se arme contra aquilo ali futuramente.
Então, na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai adquirir o peso. E ele ficou confortável, o meu corpo ficou confortável durante 12 anos, né? Nesse último ano passado, ele estava com 106 quilos, então foi o máximo de peso que ele já teve. A memória dele é os 106 quilos. Então, se eu não reprogramar o meu corpo para que ele veja que eu não estou sofrendo com o emagrecimento, ele está acontecendo de forma natural. Então o corpo ele vai reprogramando as suas memórias. Quando esse emagrecimento acontece de forma muito brusca, o corpo se sente corrompido. Ele vai falar assim, opa, peraí, ela está sofrendo. Ela está se machucando, ela está se privando. Então, quando tem oportunidade, ele vai lá e segura mesmo, né? Tudo que ele tem direito. E aí, a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, principalmente dentro de um consultório médico. Médico, gente, é danado para incentivar a gente a tomar remédio. Vai, olha, você tá na obesidade mórbida. Eu falo porque aconteceu comigo 2 vezes nesses 12 anos. Eu caí nessa armadilha de medicamento, né? Instruída por uma endócrino, instruída por um outro endócrino. E a gente acaba confiando no médico, porque a gente está ali para pegar uma solução e às vezes a gente está tão desesperado, a gente quer uma solução rápida, né? É verdade. Eu tive experiência de eliminar, eu estava com 96 quilos na época, eu eliminei 12 quilos em 1 mês tomando medicamento. Na primeira semana foram 7 quilos assim, ó, tomando medicamento. Porque ele desinchou, foi queimando gordura, um monte de coisa. Então foram 7 quilos de diferença na balança na primeira semana. No final de 1 mês foram 12. Sim. No final dos 4 meses do medicamento, eu eliminei o peso que eu queria. Eu cheguei aos 70 quilos. Foram 26 quilos com o medicamento. Aí a médica vira e fala assim, agora nós temos que retirar o medicamento, porque você não pode tomar o remédio para o resto da vida. O que o meu corpo fez na primeira oportunidade? Eu levei 4 meses para eliminar 26, em 2 meses eu já tinha adquirido novamente os 26 e mais 4. Então eu já não estava com 96 mais, eu pulei para 100. E aí, aí vem a frustração, vem a baixa estima, você começa a ficar se sentindo incapaz. Só que não é culpa do seu corpo, não é culpa da sua mente, né? É o medicamento que foi brusco demais. E a última vez que aconteceu isso foi com uma metformina. O médico achou que a minha glicose estava alta demais e tacou metformina. Falou assim, você está pré-diabética, você tem que tomar. Foi uma queda mais gradativa? Foi. Não foi aquela queda brusca. Em 10 meses eu tinha eliminado o peso que eu tinha adquirido. Só que com isso a minha glicose também normalizou. Glicose normalizada não precisa de metformina mais. Sim. Tirou a metformina, em 4 meses eu recuperei o peso e mais 4. E aí a gente entra realmente no efeito sanfona. Porque o corpo, a memória do corpo é que ele está sendo agredido. E ele não quer isso, né? E é muito importante a gente não cair nessas armadilhas. Colocando esse tempo, esse prazo para você e aceitando o processo, que é o que a gente tem feito. Eu falo que eu eliminei 10 quilos em praticamente 10 meses. Então, assim, se eu for por uma média, foi na faixa de 250 gramas por semana de peso eliminado. Foi de uma forma saudável, tranquila. Tinha mês que eu não eliminava nada, tinha mês que eu eliminava 2 quilos. E assim vai gradativamente e a gente vai assimilando esse novo peso e o corpo da gente vai aceitando essa nova vida, aceitando essa nova memória, né? Por assim dizer. Sim. E uma questão também importante
que você tinha em mente que você queria emagrecer seus 30 quilos, né? Você tinha em mente que você estava dando, assim, uma determinação para o seu cérebro. Não, eu quero emagrecer agora, eu não sei quanto você gostaria de emagrecer. Eu, por exemplo, eu gostaria de emagrecer 15 quilos. Isso veio na minha mente. Eu quero emagrecer 15 quilos. Mas você também pode usar vários outros, né, que eu falei, parâmetros também para isso, né? Sair de um manequim 42, ter outro, né? Sair de um manequim 50 para um 42 ou para um 44. Você também pode fazer o seguinte, nessa caminhada. Você pode querer vestir uma roupa que você não veste mais, mas que você tem vontade de vestir, que é uma coisa que também já te estimula mais a prosseguir nesse processo, né? E assim, são várias coisas, diminuir quadril, coxa, e você não fica presa a essa coisa da balança, né? Você vai nesse processo realmente tranquila e calma. Para você, assim, no meu caso, eu já usei medicamento há muitos anos atrás. Mas aí o que aconteceu comigo? Eu ficava muito agitada, o medicamento me colocava numa agitação muito intensa. Eu cheguei umas 2 vezes a desmaiar, realmente a apagar, porque eu não tinha me alimentado. Na realidade, aquilo tirava completamente a minha vontade de me alimentar. E outra coisa também, eu não bebia água, eu só eliminava. Sabe esses diuréticos loucos que acabam afetando, né? Não só... Eu acho que todo medicamento para emagrecimento, ele mexe com o teu cérebro, né? Ele mexe realmente com as suas questões, assim, mais vitais. E aí, quando na realidade aconteceu isso comigo, deu desmaiar no trabalho, eu falei, caramba, que isso? Eu tô me agredindo. Eu não vou fazer nunca mais isso. Realmente, nunca mais fiz. E aí comecei a realmente procurar algo. Foi quando eu achei o Edson, que falava que eu poderia emagrecer tranquila e comendo aquilo que eu gostaria de comer, sabe? Mas tendo uma mudança dessa mentalidade, tendo também controle, né, nas coisas e me exercitar. Estar mais disposta a fazer os exercícios. Mas não era uma coisa assim que imposta. É uma coisa que hoje eu faço com um prazer imenso. O corpo acaba pedindo, né, o movimento, né, Rô? Sim, você tá tão disposta, você tem tanta energia que o corpo acaba pedindo. Faça um movimento aí, pelo amor de Deus. Sim. Porque eu tenho que gastar essa energia, né? Senão não dá. Sim. Gente, e assim, é tão maravilhoso porque hoje mesmo uma colega de trabalho falou assim, Isabel, você tá vibrando tão lindamente, seu corpo, a sua cor, seu cabelo tá mais bonito, o seu corpo, a cor do seu rosto tá diferente. E a gente vai se nutrindo, gente. É uma nutrição. Porque você trabalha em harmonia, corpo e mente. E os dois em harmonia, você recebe o emagrecimento como presente, como dádiva, né? A emoção, né? É muito importante a gente focar nas nossas emoções. Não fazer, gente, nunca fazer por outra pessoa. Sempre fazer por você. Se você se sente bem do jeito que você está, aceite, vibre na aceitação e viva dessa maneira. Porque a gente não tem que viver por padrões. Igual o nosso caso aqui, a gente entrou nisso por saúde. Eu já estava caminhando para uma obesidade mórbida, minha coluna já não estava aguentando o meu peso, porque eu sou baixinha, sabe, gente? Sou bem baixinha. Eu tenho 1,54 de altura. Então imagina uma baixinha de 1,54 com 106 quilos, né? O corpo já não estava aguentando o peso. A coluna já não estava aguentando. E os médicos querendo me entupir de remédio.
Sim. E uma coisa assim, que antes de eu pensar no emagrecimento, eu falei e coloquei isso para minha vida, que eu não iria nunca me entupir de remédio para adquirir saúde. Porque o remédio, ele estimula uma coisa no organismo e desencadeia várias outras, né? Então foi uma tomada de decisão na minha vida de não tomar medicamento mais. E hoje eu falo, deve ter uns 4 meses que eu não ponho um medicamento na boca. Não ponho. E isso é muito importante. Tomou decisão forte, firme, fixa, né? Aquela meta, não vou. E pronto, vamos viver com isso. E aí a Rô, ela tem um questionamento sobre a questão de quais são os nossos ganhos. Foi o que ela perguntou para vocês, né? O que eu vou ganhar com esse emagrecimento? Vocês podiam estar respondendo. Alguém está perguntando ali, Isabel, qual foi o seu start? Qual foi o meu start? O meu ponto de partida foi quando a Indroc, no ano passado, no mês de outubro, eu tive uma consulta e ela falou que a minha solução seria a bariátrica. Porque eu já estava eu já estava fazendo atividade física, não estava emagrecendo. Eu já estava fazendo a dieta, não estava emagrecendo. Mas como que era a dieta que foi imposta para mim, gente? Menos alimentação e mais exercício. Meu corpo estava segurando tudo que ele podia. Ele falou assim, ela está se agredindo, eu tenho que preservar ela, senão ela vai morrer, né? Então, ao invés de eu emagrecer com essa dieta de baixa caloria e alta intensidade de exercício, eu estava ficando cada vez mais inchada. E aí, meus exames estavam dando todos doidos, né? Colesterol alto, glicose alta, triglicéridos, tudo doido. E a médica falou, ou você faz a bariátrica, ou você vai ter um problema sério de saúde, um infarto, um derrame, né? Alguma coisa vai acontecer com você. E eu estava com 39 anos, gente. Então, assim, cheguei em casa muito deprimida naquele dia, muito deprimida mesmo, porque eu falei que bariátrica eu não faria. E aí falei pro meu esposo, olha... a médica falou que é assim, ou eu faço a bariátrica ou eu não vou ter muita expectativa de vida. Eu já me aceitei como eu estou, porque eu já fiz de um tudo, não consigo emagrecer, eu não vou ficar lutando contra a minha natureza. Olha a mentalidade, comecei a criar crença limitante, né? Comecei a imaginar que eu tinha que ser assim, então eu não tinha que lutar contra isso. E aí... caí numa depressão assim, em uma semana, gente, eu deprimi tanto, que o meu emocional foi todo abalado. E aí, do nada, já tava pedindo, pelo amor de Deus, né, pra todo mundo me aceitar ao redor do jeito que eu estava, gorda, 106 quilos. Apareceu o Edson Burger na minha vida, falando umas coisas meia doida, fora da caixinha, né? E eu sempre fui meia fora da caixinha também. Falei assim, ó, doido combina com doido. Deixa eu ver o que esse doido tá falando. Emagrecer através de reprogramação mental, nunca tinha ouvido falar dessa possibilidade. E aí eu fui acompanhando ele. E na semana do emagrecimento que ele fez gratuito, né? Eu eliminei 2 quilos. Eu falei assim, opa, esse negócio dá certo mesmo. Pra quem tava... né, há 12 anos sem conseguir eliminar nada, só ganhando peso, só eliminava com medicamento, eliminar 2 quilos de forma natural e sem perceber, gente, porque foi sem perceber. Quando acabou a semana que eu fui me pesar, eu tinha eliminado 2 quilos. Eu falei, é nessa vertente que eu vou. E aí eu me apaixonei tanto com os métodos que hoje eu estou aí pra... fazer o ganha-ganha. Eu ganhei saúde, eu aprendi a me reprogramar e tô aqui para fazer com que vocês ganhem isso também. Sim. Porque eu acho que a gente tem que partilhar. Coisas boas a gente tem que partilhar com o mundo. A gente não pode ficar com isso só pra gente. De jeito nenhum. Então eu acho que o meu start foi isso. A bariátrica. A ameaça de ter que passar por uma bariátrica. Né?
e fazer tão mal ao seu corpo, né? Porque a bariátrica, ela vai fazer mal ao seu corpo. Vai cortar o seu Sim, estômago, corta um pouco do seu intestino, a absorção fica péssima. Enfim, é uma violência, né? Na realidade, é um procedimento tão invasivo e tão agressivo que realmente não existe possibilidade para isso. Que bom que aconteceu contigo, que você teve essa... Parece que cai a escama, né? A escama caiu e aí não, agora eu vou fazer o que é melhor para minha vida. E essa coisa do relevante, o que faz sentido para você, né? Essa meta foi relevante para você porque fazia sentido, você queria saúde, você queria sair dessa situação. E exatamente. falando ainda também em consideração as metas, a gente tem que colocar metas possíveis, né? Né, Isabel? Não Exatamente. metas que não tem condição nenhuma de serem atingidas, né? Para você, nas suas semanas aí de emagrecimento, o que você tem colocado assim para você fazer assim na semana? No mês? Então, igual eu falei, né? Eu sempre pego no básico, no baixo mesmo. Eu acho assim que se eu eliminar 250 por semana, vai ser um emagrecimento saudável. Então, a minha meta mensal é 1 quilo. Igual eu falei, tem semanas que eu elimino 1 quilo. Isso, gente, é o corpo adaptando à nova forma de alimentação. Tem semana que ele tá tão bem, tão saudável, que é 1 quilo que vai. Mas tem semanas, às vezes, que você não elimina nem 1 grama. E é o que a Rô falou, vibrar em cada eliminação. Eliminei 1 quilo, beleza. Eliminei 1 grama, gente, vibre da mesma maneira. Você tem que vibrar porque foi uma eliminação. Não eliminei nada, consciência de que você está adaptando o seu corpo. O seu corpo ele precisa de um período de adaptação. Então, a cada 15 dias de mudança, ele precisa de mais 15 dias para adaptar aquilo ali, né? Então, isso é muito importante, tá? Isso mesmo, Afonso, celebrar sempre as pequenas conquistas, sempre. Sim. Você falou também sobre exatamente quando você não perde peso. Você não deve se frustrar por conta dessa situação, né, Bel? Porque às vezes você não perde o peso, mas você perde, você elimina nas medidas. Você perde medida. Então, assim, focar só nesse parâmetro é muito inconclusivo para tudo que a gente tem, né, falado a respeito de reprogramação mental aqui. Eu não perdi peso em 15 não. 2 meses quase eu não perdi peso. Mas eu olhava todas as minhas roupas, as calças na cintura estavam tudo folgada, o braço estava folgado, né, na manga. E aí eu percebi o seguinte, o que nós fizemos? Eu e Isabel. Fizemos o contato com a Elisângela, uma amiga nossa. Assim, Eli, o que está acontecendo com a gente? A Bel já estava assim, poxa, eu estou fazendo exercício, não estou comendo, não sei o que, não estou eliminando nada, não sei o que. Aí a Elisângela falou, não, gente, calma, fica tranquila, vai acontecer. Vamos entrar aqui no detox de 14 dias, vamos fazer umas coisas. Aí deu um insight na Bel. Qual foi o insight, Bel? Fala aí para eles, que você contou para nós. O que foi? Gente, eu tava igual uma doida, né? Eu achava o quê? Que eu tinha que comer menos e fazer muito exercício. Então, eu tava, cada dia que passava, eu acrescentava mais 12 minutos de exercício. Eu tinha disposição para fazer. Só que com isso, eu tava tendo um gasto calórico muito alto, muito alto. E quando você tem um gasto calórico muito alto, a sua meta de alimentação, ela sobe também. Só que eu tava mantendo a alimentação lá embaixo. Então, aconteceu o quê? Eu entrei num efeito platô, né?
que o corpo ele não estava conseguindo assimilar essa mudança, mas eu estava adquirindo massa magra, porque minhas medidas estavam diminuindo. A medida diminuía, massa magra pesa mais do que gordura, né? Porque é músculo. Só que o meu gasto calórico estava tão alto que o corpo não estava deixando eliminar peso. Ele não estava deixando eliminar o peso, porque tudo que eu comia de pouquinho, ele segurava. Ele precisava disso para ele se manter firme, né? Porque uma hora eu ia dar um piripaco dentro de casa. Mas é o quê? Eu estava muito afoita com o resultado na balança. E aí veio a mudança de mentalidade, né? Que foi que eu falei com vocês, né, Rô? Eu descobri que não é quantidade, e sim qualidade. Hoje eu faço 2 exercícios praticamente assim, mais de alongamento do que de HIIT e um jumper. Eu gosto do jumper, que ele é cardio, né? Principalmente no meu caso, que estava com colesterol muito alto, eu tenho que fazer um cardio, porque senão eu não consigo queimar o colesterol. Abaixar o colesterol. Então eu comecei a fazer esse exercício de alongamento, que era mais um movimentar do corpo, que a Vanessa Freire, a nossa professora de educação física, fala, né? O TBC, tirar a bunda da cadeira. Então eu faço esses 2 alongamentos, como tira a bunda da cadeira, e faço o jumper, que é o cardio que eu gosto de fazer, porque exercício, gente, tem que gostar. Tem que ser o que você gosta, porque senão você vai fazer como sacrifício. E se você fizer como sacrifício ou como obrigação, o seu cérebro vai entender que aquilo está te machucando, que aquilo não é o que você queria. E com isso ele vai, cada vez menos vai te dar resultado, né? Então, quando a gente escolhe um exercício, que a gente vai falar disso mais aprofundado em uma outra live, quando você escolhe um exercício, tem que ser um exercício que você goste, que você se sinta bem fazendo. Ah, eu gosto só de caminhada. Então vai fazer a caminhada. Ah, não, eu gosto de andar de bike. Então vai andar de bike. Eu gosto de dançar. Então vai dançar. Movimentou, gente, é exercício físico. A gente tem a movimentação diária, que a gente considera como atividade física, que é arrumar uma casa, lavar uma vasilha, lavar uma roupa, caminhar para ir para o trabalho. Isso a gente considera como atividade física. E a gente tem o exercício físico, que é aquele que você faz com o intuito de ajudar no seu corpo. Aí ele entra como exercício, né? Mas nós vamos aprofundar sobre exercício numa próxima live. E é importante também, Bel, que quando a gente traça essas metas, essas formas de agir, essas estratégias, a gente entenda o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Por que eu estou fazendo? O que eu ganho? Qual é o meu prazer? Quando você fala também de exercício, fala de prazer, uma coisa prazerosa. Porque quando você não gosta, você vibra no desgosto. A tua emoção, ela não está atrelada ao teu exercício. Você acaba fazendo efeito realmente contrário no teu corpo. Você está agredindo, é o que você falou. Quando você vibra baixo, e aí você não consegue atingir os seus objetivos, né? E quando você estabelece metas e elas estão ali à sua frente, você consegue verificar, pegar nelas, sendo palpável, você consegue também ter estímulo para se manter, né? Para se manter em movimento, né? Ou em manter-se em ação na consecução de todos os seus objetivos. Aí você começa a verificar, poxa, eu estou entrando na roupa que eu gostaria, eu estou comendo mais gostoso, a minha alimentação está saudável, eu mastigo mais, eu vou mais ao banheiro e tudo fica bem. Porque você está vibrando na tranquilidade, você está vibrando no amor, exatamente, na gratidão por cada passo, né? Por cada passo desse processo. Na live passada, Rô, eu falei muito da importância disso aqui, ó. Hidratação. Por quê? Eu descobri que cada vez que a água circula o nosso corpo e faz com que você vá ao banheiro urinar, ela está limpando toxinas. Então, se a pessoa quer emagrecer e não bebe água, gente, vocês vão me desculpar. O emagrecimento, infelizmente,
não vai ser um sucesso. Pode até emagrecer, mas o corpo ele vai eliminar toxinas pela urina, pelo suor. E se você não tiver uma hidratação boa, você vai urinar menos e vai transpirar menos, né? Então, assim, é um mínimo de 2 litros, isso mesmo, Benê, é um mínimo de 2 litros por dia, mas a gente tem um cálculo que a gente faz, e vocês depois, numa outra live, vai aprender quanto que tem que tomar de acordo com o peso de cada um. Porque tem uma medida aí a ser seguida de acordo com o seu peso, tá? Até a hidratação é calculada, gente. É tudo calculado. E a água, ela vem para ajudar até na saciedade, né? Então, assim, a gente aprende ferramentas, a gente aprende métodos que a água, ela vai ajudar na saciedade. E aí vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir a sua compulsividade, que são fatores que faz com que você coma mais, né? E a água, gente, pode ser saborizada, né? Com algum ativo térmico, no caso gengibre, canela, hibisco, são ativos térmicos que ajudam no metabolismo, acelerando o metabolismo. Teve uma pessoa que falou que gosta de água com gengibre. Eu gosto muito da água com pimenta caiena, gente. Adoro. Põe uma pitadinha de pimenta caiena ali. E assim, você soa, e o suor vem, e aí você ganha disposição, porque o termogênico ele dá disposição, né? E isso é muito bom. Isso mesmo, Rogério. É na faixa de 300 ml por quilo. Então a gente multiplica 30, 35, né? 0,030 ou 0,035 por quilo que a pessoa tem. E aí você chega na medida da água, tá? Aí, gente, eu falo assim, cuidado com os excessos. Na vida, a gente tem que tomar muito cuidado com os excessos. Nada em excesso é saudável. A água em excesso também não vai fazer bem, né? Eu tenho que ingerir 2,5 litros. Vou ingerir 5. Vai fazer bem? Não vai, né? Tudo em excesso na vida faz mal. Então a gente tem que ter essa consciência mental do que você está fazendo, porque a gente quer aqui uma coisa saudável, sem exagero. A Maricélia está falando, eu tomo 4 litros por dia, 4.000 ml por dia. É de acordo com o peso, né? E ela tem um app que ajuda a lembrar. Isso mesmo, gente. A questão do lembrar tomar água, eu adotei a minha garrafinha. Então, aonde eu vou, a minha amiguinha azulzinha, que me lembra aqui da água azul, né? Que é um dos exercícios que a gente usa. Ela tá comigo. Aonde eu vou, ela tá comigo. Então, eu olho pra ela tá vazia, eu vou lá, encho e já começo a beber de novo. A minha meta de água é 3.350. Então, eu arredondo para 3.300, 3.400 e tomo durante o dia, né? Isso é muito importante. É a questão de uma meta também, né? Se quer emagrecer, a água ajuda muito nisso. A hidratação é fundamental, tá? A troca também de alimentação, né? Por alimentação mais saudável. E todo mundo fala, alimentação saudável, mas é necessário, porque a gente precisa de fibra. A gente precisa de vitaminas nos alimentos, a gente precisa de tudo que tem na alimentação para que o corpo se nutra. Então é muito importante também observar os verdes aí, né? Tá sempre com consciência daquilo que vai comer. Aí todo mundo fala, rasga menos embalagem e descasca mais. Mas é verdade. Algumas embalagens a gente ainda pode utilizar de acordo com o rótulo dela. Tem produtos que são industrializados, gente, mas às vezes é só para conservar o produto bem conservado. Mas você tem que saber ler o rótulo. Então a gente vai ter um momento aqui também para aprender a ler rótulo, né, Rô? Porque a gente fala assim, descascar mais, desembalar menos. Mas tem coisas que vêm embaladas que são saudáveis, né? E que a gente pode inserir na nossa alimentação.
E a questão da alimentação, da escolha, gente, é ter bom senso, é ter consciência. Por exemplo, tem coisas que são saudáveis e a pessoa lá às vezes para de alimentar aquilo ali porque acha que vai engordar. Vou dar o exemplo dos carboidratos. Tem gente que pega e elimina carboidrato total da vida deles. Vocês sabiam que o carboidrato é elemento fundamental para o bom funcionamento do nosso cérebro? Ele é fundamental para o bom funcionamento do nosso cérebro. Carboidrato mais proteína e água. É isso que o nosso cérebro precisa no dia a dia para ele funcionar bem. Aí uma pessoa pega e tira todos os carboidratos da vida dela e depois fala, nossa, eu não paro de dar dor de cabeça, eu não sei o que está acontecendo, minha cabeça não para de doer. Aí começa a tomar remédio todo dia. Aí o remédio vai fazer o quê? Vai todo pro fígado, porque tudo que não é alimento, ele vai pro fígado. Aí a cabeça dói mais, né? Porque o fígado tá ficando machucado, tá sendo machucado com os remédios, e aí vai doer mais ainda a cabeça. Então, bom senso, tá? Nosso corpo, como eu disse na outra live, precisa das 5 bases alimentares. As 5. Gordura, proteína, sais minerais, vitaminas, açúcares e carboidratos compostos. E a gente consegue isso e tem que ter isso em todas as nossas refeições. Porque é o conjunto que vai nutrir o nosso corpo de forma saudável, e o corpo nutrido, ele dá como recompensa o emagrecimento, né? Então, Rô, eu queria falar aqui, né, porque durante a semana foi feito um questionamento lá nos stories sobre o que é emagrecer para você. E a pessoa que respondesse, né, a melhor resposta iria ganhar uma sessão de coach comigo, sabe? A pessoa estava na live, deixa eu até conferir se ela ainda está. É a Claudineia Nascimento Pereira. Ela deu a melhor resposta, eu até coloquei lá nos stories. Ela está presente. Deixa eu ver se ela está presente. Ela estando presente, eu vou ver se ela quer participar conosco aqui um pouquinho. Só para ela se apresentar. Vou enviar o convite, tá, Claudineia? Não é obrigada não, viu, Claudineia? Mas será um prazer ter você aqui conosco no ao vivo. E o seguinte, gente, o que acontece? A pessoa vai se preparar mentalmente, ela vai reprogramar a sua mente e vai alcançar o emagrecimento de forma saudável. Não é isso, Rô? Isso. Nós estamos aqui para ajudar pessoas. É o ganha-ganha. O conhecimento que hoje nós temos e que a gente está aplicando efetivamente e o qual a gente está tendo resultados, a gente quer compartilhar com todas as pessoas, para que elas também possam estar utilizando desse benefício que hoje nós temos a possibilidade também de vivenciar na nossa vida. Sim. Não foi ninguém que contou, a gente não tá com ninguém da família aqui, não, porque fulano, meu primo fez. Não, eu estou fazendo, a Isabel está fazendo e estamos tendo resultados positivos e por isso estamos aqui para compartilhar com você. A vontade é louca de ver resultado em todo mundo aqui, gente. Todo mundo, entende? Vocês estão entendendo isso? Que a gente tá doidinha para todo mundo ter resultado? Ô Claudineia, tudo bem, tá? Melhoras para você. Você vai ter oportunidade de estar conosco ainda. Nós depois vamos combinar a nossa sessão, tá bom?
Mas melhoras para você, tem problema não. Então eu vou fazer o seguinte, às vezes tem alguém que está animado a entrar para fazer algum questionamento, né? Ou se apresentar, ou colocar pra gente aqui o seu exemplo, o que tem acontecido, falar pra gente um pouquinho da sua dor, né? Porque a gente fala, o Edson fala muito, qual que é a sua dor? Nós vamos tratar essa dor. E às vezes alguém quer só acenar aqui pra gente, que a gente chama aqui pra live. Josemir é o nosso próximo convidado, ele vai estar com a gente na próxima live do dia 6 de dezembro. Josemir, gente, é um espetáculo, ele está emagrecendo comendo açaí, tá? Açaí com leite em pó, não pode esquecer o leite em pó não, né, Rô? Não. Não pode esquecer o leite em pó. E ele está emagrecendo e ele vai falar um pouquinho pra gente na próxima live sobre essa proeza que ele está fazendo aí e como que ele reprogramou a mente dele de forma saudável para poder emagrecer comendo açaí. Né? Bel, você quando fala sobre o açaí aí do Josemir, é até uma questão interessante que a gente... fazendo essas metas, a gente também pode nos dar recompensas, né? A Rina, por exemplo, emagreceu comendo paçoca, né? Gente, eu estou emagrecendo comendo sorvete. Eu não libero meu sorvetinho, não. Sorvete caseiro, feito em casa. Depois eu posso passar receitinha para vocês. Mas eu estou eliminando comendo sorvete. Né, tomando meu sorvetinho. E a minha pipoquinha do final de semana, né? Que adoro uma pipoca com manteiga. É meu docinho depois do almoço. Eu sempre vou com esse docinho, pode ser o que for, mas a minha recompensa é essa. Mas tá funcionando, gente. E funciona porque você mostra que é possível. Gente, não é a restrição. Vocês estão entendendo? Não é a restrição que vai fazer você emagrecer. Hoje, literalmente, eu comi um prato de pedreiro. Literalmente. O que é um prato de pedreiro? Porque há pouco tempo atrás, meu marido falava assim, só isso aí vai te sustentar? Hoje, ele vira pra mim e fala assim, eita mulher, mas você tá comendo bastante, hein? Desse jeito. Só que assim, gente, não é que eu estou exagerando, eu estou nutrindo no horário do meu almoço. Eu tenho as 5 bases alimentares no meu prato. Eu tenho o prato da saúde, que é o prato dos vegetais e dos legumes, né? E aí você acaba comendo, aparentemente comendo muito. E não é isso, você está nutrindo. No restante do dia, você vai assimilando ali a alimentação de forma que não vai ultrapassar o que você deveria comer. Mas eu falar para você, está dando muito resultado mesmo. E aí é o que eu falei, não é a restrição. Né? E quais são os meus ganhos? Saúde, disposição, estou mais focada no meu trabalho e principalmente, né, gente, que eu não vou ser boba de não falar, o meu emagrecimento. Esses são os meus ganhos, né? Que foi a pergunta que Rô fez pra gente no início da live. E uma coisa muito legal também é para colocar para todos aí que esse fato da gente estar reprogramando nossa mente, ele movimenta com tudo. Olha, melhorou a minha coluna, que estava doendo demais. Os joelhos têm um reflexo assim completo no corpo inteiro. Os tornozelos, o inchaço, que era aquele período de você começar a acumular água no seu corpo, aquele inchaço de pernas, de entroncamentos, né, de corpo, não tem mais depois que eu comecei. Eu acredito que a Isabel também esteja assim, até por conta também da água e das melhores escolhas. Então está sendo assim, numa forma global. Só o plus que é o emagrecimento, já até esqueci. Vou assim conseguir. Eu tô com
pessoa que eu estou atendendo, né? Que é maravilhosa também, que está seguindo e a cada vez aumentando mais a autoestima e está se organizando mais e ver essa alegria, ver essa disposição, ver esse foco, só coloca mais satisfeita disso que nós estamos fazendo aqui, dessa oportunidade que nós estamos tendo de encontrar pessoas que desejam, que estão com as dores, né? E que a gente pode, através da nossa experiência, ajudar também. Exatamente. Não é legal? E é o que a gente mais quer aqui, é ajudar vocês, gente. Pode ter certeza disso, tá? Pelo jeito, ninguém quer entrar para bater um papo mais tete a tete, mais cara a cara, né? Mas é um prazer sempre ter vocês aqui conosco. Você quer concluir alguma fala, alguma coisa, Rô? Gente, quero que vocês tenham foco. As metas só são a estratégia para vocês conseguirem. Mas a estratégia e o ponto principal dessa estratégia é ser relevante para você. Não faça isso pelos outros, faça isso por você. Não faça isso pelo seu marido, pelo seu esposo, pelos seus filhos, não. Entenda sempre que você é o grande foco, você é o grande ganho, tá? A saúde, ela é sua. A vida que você vai ter, a qualidade de vida que você vai trazer para a sua vida, depende, sim, do seu poder de decisão, não é verdade? Das suas melhores escolhas e outra coisa, das suas ações. E as metas, elas têm que ter uma ação, né? A meta é justamente isso, projetar uma ação para ser feita. E tem que ter um tempo, gente. Você precisa estabelecer um tempo. Porque se a cada momento que você caminha nesse processo em que há um ganho para você, não, eu estou perdendo medidas. Poxa, olha, você está sabendo, você está colocando na sua mente, dizendo para o seu cérebro que você está no caminho certo. Não é verdade? Olha, eu estou no caminho certo. Eu estou bebendo minha água, eu estou focando, eu estou colocando minha água azul, que é a ancoragem, né, que a gente sabe que a gente pode fazer. Um momento também oportuno, mais para frente, vamos falar de ancoragem, né, que vai te dar mais vigor e força também para seguir esse caminho. Mas eu digo para vocês, foco mesmo. E quando vocês têm esse foco, dessa relevância que vai trazer para você esse emagrecimento, você vai ter força para prosseguir e nunca desistir. Nós somos indesistíveis, nós não desistimos nunca. E se não deu certo em algum momento, em alguma semana, a gente vai fazer dar certo até dar certo. E outra coisa, Rô, quando muitas pessoas às vezes podem achar assim, mas eu pensar só em mim, eu vou estar sendo egoísta. Gente, uma coisa que o Edson Burger falou no inicinho de quando eu comecei a fazer o curso de coach, tá? Ele deu um exemplo pra gente. Se você não tiver saúde, como você vai ajudar ou socorrer alguém que está próximo a você? Se você é uma pessoa que está a perigo a qualquer momento por falta de saúde, né? Então, no momento que você cuida de você, cuida da sua saúde, não é por egoísmo. É justamente por cuidado de quem está ao seu redor. Sim. Porque você estando saudável, você vai poder socorrer as outras pessoas de maneira mais ativa, de maneira mais propícia, né? Agora, no momento que você não está bem, como que você vai socorrer quem está ao seu redor? Então, não é egoísmo você querer se cuidar. A gente, enquanto mãe, eu falo porque eu sou mãe, a gente tem muito disso, de pensar no filho, pensar no marido, pensar até na mãe, no pai, pensar neles antes de pensar na gente, né? Mas no momento que você começa a pensar em você, você está pensando neles. Sim. Eu gosto muito de uma chart que mostra uma florzinha se regando e logo em seguida ela rega a outra que está do lado dela. Ou seja, eu estou me cuidando para me poder cuidar do próximo. Né? É isso, é ter esse foco, essa determinação. Uma analogia que você disse agora é bem interessante. A analogia também dá para pensar naquela questão do avião quando cai as máscaras.
Primeiro você põe a máscara em você para depois você propor para o outro. Então, assim, primeiro a gente está experimentando em nós o que dá certo em nós, para comprovar para vocês que é possível, sim, que é real, que é verdadeiro, sim. E uma coisa é a seguinte, também falar, que se você não sabe para onde você vai, tá? Que a questão do objetivo, você tem um objetivo, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E não é isso que a gente está procurando. Exatamente. A gente sabe qual é o nosso objetivo. E a gente traça metas para conseguir esses objetivos. E da mesma maneira, eu quero que cada um de vocês que está nos assistindo agora também sinta que é possível, que é verdadeiro e que só basta uma decisão. É a sua decisão de optar por si mesmo, pela sua melhora enquanto pessoa e pela sua melhor versão. Exatamente. E aí, gente, eu quero lá, ó, podem disparar lá no meu direct, tá? Meta, objetivo, qual o peso que vocês estão atualmente, quanto que vocês querem chegar. Podem mandar isso lá pra gente, que essa vai ser a tarefinha dessa semana e eu vou sortear mais uma sessão de coach nesse pessoal aí que mandar lá pra mim, tá? Qual o peso que tá hoje, a circunferência, pelo menos a circunferência, e qual a meta, e em quanto tempo vai realizar essa meta. Tá? Pretende realizar essa meta. Se conseguir realizar antes, gente, vitória, conquista e vibre bastante. Se conseguir passar um pouquinho ali, ainda tá faltando um pouco, vibre do mesmo jeito, tá? Mas determinem esse prazo para vocês, determinem essa meta para vocês. Tá bem? E é isso que eu quero, assim, deixar um beijão no coração de todos que estiveram aqui hoje com a gente. Agradecer você, minha querida Rô. Muito obrigado pela companhia. Tá? Será um prazer ter você em outras lives futuras. Tá bem? E, gente, abraço, beijo, boa noite a todos. E lembrem, eu vou pôr lá no Story a lembrança, hein? Quero as respostas de vocês. Beijão. Fiquem com Deus. Fazer dar certo até dar certo. Somos indesistíveis. Sempre. Boa noite. Obrigada, tá? Pela honra. Meninos e meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, estarem nos assistindo. E, assim, nosso ganho é o amor e o carinho de vocês. Tá? Muito obrigada, Josemira, Afonso, né? Abel, maravilhosa, e as pessoas que estão aí junto conosco nessa caminhada e aquelas que desejam também trilhar conosco, juntos nesse caminho aí de melhor qualidade de vida, tá bom? Para nós. Isso mesmo, gratidão, gente, o Sim transforma sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite. Um beijo. Tchau, Bel.